Apoio Cultural. Até onde você pode ir, até onde você deseja alcançar, seja qual for o destino. Estar em primeiro é o maior desafio. E quando o assunto é educação superior, a Unifor é a primeira. Em professores, na tecnologia, no campus, nos esportes, na arte e no mercado. Pois já que você é o único, seu destino é ser primeiro. Faça da Unifor seu pódio. Unifor, sempre a primeira. Viver Mais no ar, e hoje a alegria de tomar aqui um café com a professora doutora Adriana Alcântara. Seja muito bem-vinda ao Viver Mais. Um brinde à vida, professora Adriana. Delícia, né? Café preto com gerontologia combina demais para começar o dia. Sem dúvida. A professora Adriana Alcântara é doutora em antropologia social, uma estudiosa do envelhecimento, né, professora? Então, e para começar a nossa conversa, eu quero presentear a Ian com esse livro que é fruto da minha pesquisa de pós-doutorado, certo? Velhice, cuidado e cuidadora. Tudo a ver aqui com o Viver Mais. Professora, muitíssimo obrigada. Com dedicatória, nossa. Vou ler rapidíssimo. E o tema do livro, vocês ouviram? Velhice, cuidado e cuidadora. Você, professora Adriana, é antropóloga social, especialista nesse estudo da velhice, que é também a proposta aqui do nosso programa. O que é envelhecer, professora Adriana? Eita, envelhecer em meia hora, vamos dar uma aula aqui. Envelhecer é um processo biopsicossocial. Infelizmente, na nossa sociedade, a velhice, até hoje, ela está relacionada à questão da doença, né? Quando se fala em velhice, sobretudo aqui na sociedade brasileira, surge logo essa ideia equivocada, né? A velhice relacionada à doença. Mas ela é um processo biopsicossocial. Para além de uma dimensão biológica, há outros fatores que fazem a gente dizer que envelhecer vai para além desse processo voltado para a biologia. Então, melhor reparar a sociedade em que as pessoas idosas estão inseridas, né? Qual é o olhar, por exemplo, do Estado para com esse segmento que mais cresce, né? Isso é muito mais importante, esse olhar. Como a idosa, ela é tratada, ela é vista, não só pelo Estado, mas pela sociedade como um todo. Daí a gente vai entender o processo de envelhecimento na sua totalidade. Tá. Agora, professora Adriana, há 30 anos você começou esse estudo do envelhecimento. Quais foram os avanços? Porque você falou aí que hoje a velhice está muito atrelada a adoecer, a invalidez. Mudou algo nesses 30 anos? Infelizmente, eu digo que mudou pouco. Infelizmente. 30 anos? Há 30 anos que eu estudo a questão da velhice social. E eu sempre gosto de dizer, né? Hoje eu sou meu próprio objeto de estudo. Começou há 30 anos. A gente não pode romantizar a velhice, nem tampouco, por outro lado, colocar como uma tragédia. É isso que eu digo. Antes de tudo, é mais importante olhar o contexto sócio-histórico, né? A sociedade onde a gente vive. Vamos pensar, minha gente, que no Brasil, o Brasil é o país onde predomina cirurgias plásticas. Isso é muito simbólico, Ian. Isso é muito simbólico. As pessoas não aceitam o envelhecimento. Não. Ninguém quer ser velho, né? Como dizia a grande Simone de Beauvoir, velho é o outro, né? A velhice é do outro, eu não aceito, eu nego o tempo todo. E no Brasil a gente pode ver isso nas cenas cotidianas, né? Atitudes preconceituosas. Então, infelizmente, a minha resposta para a sua pergunta, ela não é positiva dentro desses 30 anos. A gente caminha a passos de tartaruga com reumatismo. A passos de tartaruga com... E o que precisa ser feito para a gente andar como... Qual animal? Como um cavalo, assim. O que está faltando para... Uma águia, Uma né? águia, pronto, era a águia que eu estava tentando lembrar, professora Adriana. O que está faltando para termos esse entendimento? Aceitar
a velhice, não romantizar, porque tem as suas consequências, né? Mas o que está faltando? O que precisa ser feito? Para começo de conversa, como você diz, aceitar, porque o futuro é nossa velhice. A velhice é o nosso futuro, né? Então, a não ser que você morra antes. Então, primeiramente, pensar nesse processo de envelhecimento no sentido coletivo. Não é uma questão sua, minha, mas da sociedade como um todo, né? Quando eu falo aqui Estado, porque é pensar numa organização social que vai estar à frente das políticas públicas, né? A gente cobra do Estado a efetivação de um estatuto do idoso, que não pode estar aqui só no papel. Isso. O que são as políticas públicas? São exatamente a materialização dessa lei, das leis. Quais são as leis hoje a favor do idoso? Nós temos a Política Nacional do Idoso, a gente tem a Política de Saúde, o Estatuto, que é a lei maior, engloba tudo. Não precisa mais no Brasil pensar, construir legislações em torno desse segmento específico que é a população idosa, porque em tudo já se pensou, em tudo já se pensou, da saúde ao lazer. A população idosa está contemplada nessas leis. Então, infelizmente, não é a lei que vai educar. Ela é importante, sim, é um instrumento muito importante, mas a gente precisa muito mais do que uma lei. Eu acho que antes da lei vem a educação. E para chegarmos a esse nível de educação, professora Adriana, eu questiono muito, o que falta? Por que as pessoas, esse despertar, o que falta? Você como antropóloga social, tem uma receitinha ou não? É só daqui 100 anos? Muito bem, Anne, estou adorando as suas provocações, porque a velhice ela não acontece de repente. Quando você coloca aí o que mudar, né? Que outro rumo. Eu tenho uma visão positiva no sentido de que a gente pode criar outras formas de ser, de viver e envelhecer, sim. Eu não tenho uma sensação negativa, apesar dessa conjuntura aí, nada bonita, digamos assim. Mas quando a gente pega, por exemplo, o Estatuto da Pessoa Idosa, ele preconiza o ensino gerontológico na escola. Então, no meu ponto de vista, eu vejo a educação como um grande instrumento para essa mudança. Quando o Estatuto recomenda levar conteúdos gerontológicos para a sala de aula, isso é a longo prazo, né? Se uma criança hoje, ela tem contato com a pessoa idosa, ela tem debates, né? A escola proporciona isso, com certeza, quando ela tiver adolescente. Vou trazer aqui uma questão que tomou conta aí da mídia, que todo mundo viu, as garotas de Bauru. Você lembra? As garotas de Bauru que ridicularizaram uma colega da faculdade. Porque tinha 40 anos e estava fazendo a faculdade. Isso. Então, veja só. 40 anos. Não é culpar essas jovens, mas pensar onde as outras gerações, nós mais velhos e mais velhas, onde foi que nós erramos? Porque elas não nasceram aprendidas. Né? O que foi ensinado para essas jovens, para elas expressarem esse preconceito tão desprezível? Porque ninguém nasce preconceituoso, né? O preconceito ele é ensinado. E nesse sentido que eu penso o papel da escola como um transformador. Isso mudou, porque você disse que não era muito otimista, mas há 30 anos uma pessoa de 50 não podia usar um biquíni, não podia... Hoje ainda tem críticas, mas as mulheres, principalmente onde a cobrança da velhice é mais acentuada, elas estão mais autônomas, se mostrando mais. É dessa forma? Quando eu falo que eu tenho uma visão negativa com relação às mudanças, os direitos, eu falo do ponto de vista do olhar do nosso Estado brasileiro. Sim, sim. Né? Aqui a gente precisaria de um outro encontro. Mas, individualmente, se a gente for pensar na vida vivida dessas pessoas, com certeza, 50 anos atrás, seria impossível a gente imaginar, por exemplo, essas pessoas hoje com 50 a mais, frequentando a academia, namorando, isso. Indo para o baile, não querer mais
exercer o papel de dona Benta. De vovozinha, de cuidar dos Hoje está netos. cada vez mais difícil encontrar as donas Bentas, né? As contadoras de história, porque elas querem ir para o grupo de convivência, querem viajar. Então, nesse sentido, né, de modos de vida... Evoluiu, né? Sem dúvida. Eu tenho uma visão muito positiva em relação... Lá vem a questão da educação. Hoje, a mulher, ela estuda mais, diferentemente de outrora. Era inverso. Os homens que tinham acesso ao ensino superior, né? A geração dos nossos avós, dos nossos pais, era muito incomum uma mulher cursar a faculdade, né? Ter o curso superior. Hoje inverteu. Você vai para uma sala de aula, tem mais mulheres, predominantemente, né? Que bom, né? Que bom. Então, eu tenho essa visão positiva. Sim. Professora Adriana, quando a gente fala no termo velhice, essa cobrança é muito acentuada para nós mulheres, como você colocou que o Brasil é o país onde mais se faz plástico. Os homens já estão indo também, mas as mulheres se preocupam muito com isso. O que motiva esse preconceito da velhice para a mulher? A gente não pode ter o cabelo branco, não pode estar enrugada, não pode engordar. O homem de cabelo branco é grisalho, é charmoso, a barriguinha é charme. Por que essa cobrança tão acentuada em cima de nós mulheres? Por que não deixa a gente envelhecer em paz? Então, e insisto, sobretudo no Brasil. No Brasil. Que valoriza a juventude. A juventude no Brasil, ela passou a ser um valor. Né? E assim, para a mulher brasileira, é muito difícil envelhecer, porque a sociedade oprime essa mulher. Homens e mulheres envelhecem de maneira muito distinta. Né? Como você colocou aí, o homem de cabelos brancos, né? Eles têm uma receptividade muito diferente, né? Em relação ao grupo feminino. Né? Então, é uma questão sociocultural, sim, e a gerontologia traz muito essa discussão. Quando a gente vai estudar o processo de envelhecimento, é preciso que a gente tenha esse olhar para o diferente. Onde essas pessoas envelhecem, a classe social, a questão da raça. Né? Então, não estigmatizar, nem tampouco enquadrar um grupo tão diferenciado, tão diferente. E pensar que no Brasil é perigoso envelhecer. Tanto para homem quanto para mulher, mas para a mulher ainda, por conta dessa cobrança, né, da estética, coisa que o homem não tem, né, como a mulher brasileira. Exatamente. Você falou numa palavra que o nosso telespectador deve estar se questionando, gerontologia. O que é gerontologia? Nós vamos falar no próximo bloco. Siga aí com o nosso café. Então, se for agora. Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Até onde você pode ir, até onde você deseja alcançar, seja qual for o destino. Estar em primeiro é o maior desafio. E quando o assunto é educação superior, a Unifor é a primeira. Em professores, na tecnologia, no campus, nos esportes, na arte e no mercado. Pois já que você é o único, seu destino é ser primeiro. Faça da Unifor seu pódio. Unifor, sempre a primeira. Até onde você pode ir, até onde você deseja alcançar, seja qual for o destino. Estar em primeiro é o maior desafio. E quando o assunto é educação superior, a Unifor é a primeira. Em professores, na tecnologia, no campus, nos esportes, na arte e no mercado. Pois já que você é o único, seu destino é ser primeiro. Faça da Unifor seu pódio. Unifor, sempre a primeira. Seguindo aqui o Viver Mais, tomando um café com a professora Adriana Alcântara, doutora em antropologia social. Mas nós falamos em gerontologia. Essa também é uma mudança nesses últimos 30 anos, né, professora? O que é a gerontologia? Já que a professora Adriana
faz parte do curso de gerontologia que é promovido na Unifor, na Universidade de Fortaleza. Sim, com muita honra, porque tem história para contar. São exatamente 21 anos, né? Eu faço parte da primeira turma desse curso de gerontologia da Unifor e ministro justamente essa discussão, né? Socioantropológica, que a velhice, para além de uma dimensão biológica, ela abarca essa questão sociocultural que é bem maior do que você falar de um corpo doente, de uma doença em si. E reforço, falar de velhice, a gente não pode relacionar automaticamente a questão da doença. É claro que é uma fase que a gente vai encontrar doenças específicas, como eu digo, né? A gente não vai romantizar. E a gerontologia, ela é uma ciência multidisciplinar, interdisciplinar. Nós temos estudiosos, né, pesquisadores na gerontologia que vão do turismo à medicina. Que podem fazer essa especialização. Todas as formações. E daí não confundir a gerontologia com a geriatria. Isso porque que eu a queria geriatria, que você explicasse, sim, professora a Adriana. geriatria, ela é um braço da gerontologia, ou seja, como existe a pediatria, existe a gerontologia, uma especialidade que vai cuidar das doenças específicas da velhice. Só um médico, ele pode ser geriatra. Só o médico pode ser geriatra. Mas um médico, ele pode ser também gerontólogo, né? E isso é muito bom, estudante de medicina, isso é muito bom porque amplia o nosso olhar para além de um corpo, né? Para além de uma dor no coração, uma perna quebrada, né? O curso de medicina já tem, inclusive da Unifor, uma cadeira voltada para a geriatria e para a gerontologia, professora Adriana. Um profissional lá da universidade esteve aqui e pontuou essa questão, porque é como você coloca, não é só a doença do coração. E como nós estamos envelhecendo, o Brasil já tem aí uma população imensa com mais de 60. Precisamos mais de geriatras do que de pediatras num futuro. Então, é importante ter essa consciência, né? Muito bem, Ian. É uma questão muito importante, porque ainda nós não temos esse turbilhão, né? De geriatras. Não. Então, e super importante que num curso de medicina seja contemplada a disciplina da gerontologia, porque quem cuida bem da vida vai cuidar bem da sua velhice. É o que eu chamo sempre a atenção. Você olhar para essa vida humana, não de um modo fragmentado, mas em toda a sua totalidade, né? Isso é muito complexo, é muito profundo, né? Cuidar da vida humana, né? Não é uma fase, completou 60 anos, vamos colocar ali uma vitrola, né? E botar os velhinhos para dançar. Isso é medíocre, é assistencialista, e a nossa perspectiva supera muito essa concepção, né, de que trabalhar com velhice é botar os velhos para dançar e tá tudo bem. E fazer artesanato. Então, que ele também, não pode empreender, que ele não pode ser um empreendedor. E por que não, né? E por que não? Se reinventar, né? Mas existem outras dimensões, né? Outras dimensões e atentar para que grupo a gente trabalha, né? E não colocar tudo numa caixinha, né? Então, rever as subjetividades, o lugar, né? As políticas públicas, de modo a não romantizar a velhice, né? E nem tampouco um discurso que me incomoda muito, de trabalhar por amor com os velhinhos. Gente, isso é do tempo da filantropia, né? A gente já tem uns passos à frente, né? Temos uma Constituição cidadã. Eles têm uma história. E infantilizar o idoso também, professora Adriana. Isso não é o correto, ou é? Para você ver, Ian, como a gente tem que aprender, né? E a escola, como também a família, tem essa grande contribuição. A família é a nossa primeira socialização. Daí eu sempre faço essa provocação. O que é que a família tem ensinado para a geração mais nova? Né? O que é que a família diz a respeito dos velhos? Uma mudança que eu vejo que... Aliás, não houve mudança. O que é que as histórias que contam para as nossas crianças? É do velho babau, é o velho do saco. Vem te pegar. A velha é sempre a bruxa é sempre uma velha,
É verdade. Então, isso fica no nosso imaginário, não tem como se desligar totalmente, né? Agora, professora Adriana, quando você coloca que não devemos romantizar a velhice, tem os bônus e os ônus, né? As dores e as delícias de envelhecer. E o seu livro diz aqui, velhice, cuidado e cuidadora. Vai chegar um momento que nós vamos precisar ser cuidados, mas é necessário primeiro a gente aprender a se cuidar? Como é essa relação? Eita, que assunto lindo, Ian. Muito obrigada por você fazer essa pergunta. Para começar, gente, todos nós somos seres de cuidados. Do nascer ao morrer. Também permeia, né, no imaginário social essa visão equivocada de que tão somente as pessoas velhas da família, os doentes, as crianças precisam de cuidado. Só que não. Eu preciso. Né? Uma planta precisa de cuidado, né? Sim. O nosso meio ambiente, mais do que nunca, precisa de cuidado, né? Tudo que vive precisa de cuidado. E o chamamento, né, na discussão que eu faço para esse livro é justamente esse. Se nós somos seres do cuidado, do nascer ao morrer, é preciso que todo mundo se cuide. Então, desconstruir essa pretensão, essa perspectiva determinista de que o cuidado é coisa de mulher. E não é. Não é porque todos nós precisamos de cuidado e existe uma interdependência durante todo o nosso processo de vida e porque essa situação tão desvantajosa para nós mulheres. As pesquisas mostram, as mulheres deixam de estudar para cuidar, elas deixam de trabalhar, elas ficam doentes também. E falar de cuidado é uma relação que você vai pensar em duas pessoas. Não existe só o beneficiado do cuidado, né? No caso aqui a gente está falando da pessoa idosa, mas também pensar na pessoa que cuida. Exatamente. Né? A relação de duas pessoas, né? Então, como se encontra essa cuidadora? Eu acho tão difícil falar cuidador, porque a maioria é mulher. A maioria é mulher. Aí mudar isso também é outra luta, né? Abrir esse espaço para que o homem entenda isso. Mas é uma questão patriarcal mesmo, né, professora Adriana? E a gente está mudando, né? Quando você fala em mudança, nós estamos no âmbito da cultura. E você falou em patriarcado, né? Isso daí foi construído, não é natural. Então, Exato. Se foi construído, nós todos, né, homens e mulheres, a gente pode ver outras possibilidades de vivenciarmos essa sociedade do cuidado. O que é a sociedade do cuidado? É uma sociedade onde todos participam, né? De modo a não deixar essa situação tão penosa. Eu digo que penosa, porque é o perfil do Brasil. A mulher brasileira, ela assume esse cuidado, enquanto os outros membros da família se afastam, né? É uma tarefa que não é dividida. E não se sustenta mais esse tipo de relação, porque a mulher não está mais tão disponível, ela trabalha, claro. A família está diminuta, né? Hoje a família não é mais extensa. Exatamente, aquele conceito que a gente Cadê tinha de os família filhos? Mudou, né? Totalmente. Quem vai cuidar de nós? Exatamente, mas nem sempre filho cuida, Não, né, professora não, Adriana? mas é porque vai ser outro perfil. Outro né? perfil, onde a gente vai ver só casais, né? Família com casais. Exatamente, e um pet. Tá na moda. Professora, a gente está falando em antropologia, nós já estamos aqui na reta final, infelizmente, do Viver Mais. O curso, você está há 21 anos na especialização de gerontologia, lá da Unifor. É a 12ª turma que está iniciando, ainda dá tempo, qualquer área a pessoa pode fazer ainda o curso? É interessante que vocês vejam no site, né, da Unifor, tá aqui. A parte lá dos cursos de gerontologia, vocês vão encontrar com todas as explicações. Adiantar que a primeira disciplina vai ser comigo e começa no dia 12. É um curso que vai abordar todas as dimensões, né? A subjetividade, que é a área da psicologia, a biologia.
Então, é um curso que eu digo sempre, tem o nível de mestrado, né? É de um grupo docente de excelência, com várias especializações. A gente não quer uma sociedade velhofóbica, né? Mas uma sociedade como preconiza a ONU, uma sociedade para todas as idades. Que bom, que seja assim. E cada um aqui de nós, a gente tem esse compromisso. Vamos lutar. É um compromisso isso. coletivo, Ian. Sem dúvida nenhuma, vou me encaixar nisso aí. E também as pessoas ainda se preocupam muito com a questão financeira. Vou fazer essa gerontologia para quê? Só para autoconhecimento, mas tem um mercado de trabalho para esse profissional. Para né? todas as áreas, né? Para Um curso que abarca, como eu falei, do profissional de saúde, o médico, ao profissional do lazer, por exemplo, turismólogo, é uma área promissora, porque, como eu disse, nosso futuro é a velhice. Todos nós estamos envelhecendo e a gente não cabe mais trabalhar com esse segmento a partir de uma visão caritativa, né? De trabalhar por amor. Não, a gente vai trabalhar respaldado na ciência. Maravilha, E professora com seriedade. Adriana. Você está nas redes sociais? Estou. Como é que tá lá para bater mais papo com você? Adriana.alcântara 21. Pronto, segue a professora Adriana, segue Ian Gomes, jornalista, também no Instagram. Professora, a gente tem um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Então, terminou minha conversa, corre lá pro YouTube, assiste novamente. Foi uma alegria ter A você alegria aqui. foi minha, Uma sempre velhice bom. saudável, Que produtiva, venha se velhice. reinventando. Que venha, claro. Viver Mais de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Até onde você pode ir, até onde você deseja alcançar, seja qual for o destino. Estar em primeiro é o maior desafio. E quando o assunto é educação superior, a Unifor é a primeira. Em professores, na tecnologia, no campus, nos esportes, na arte e no mercado. Pois já que você é o único, seu destino é ser primeiro. Faça da Unifor seu pódio. Unifor, sempre a primeira.